A paz do Senhor, eu sou a missionária Maria Carolina e este é o devocional do mês de abril. O versículo que eu gostaria de deixar para sua meditação hoje se encontra em Salmos, no capítulo 18, no verso 26, que nos diz assim: Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Com o puro te mostrarás puro. No versículo 24, Davi diz: Dai-me, retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Davi não estava só dizendo que espiritualmente ele era puro, mas também que aos olhos de Deus ele era puro e que Deus o considerava puro. Ele não estava se vangloriando da sua perfeição, mas sim da graça de Deus. Depois que Deus o perdoou do seu pecado com Betseba, e depois de perdoar pelos outros pecados consecutivos, ele escreveu: Bem-aventurado aquele que cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que ao Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmos 32, verso 1 e 2. É maravilhoso descobrir que quando nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Deus, Ele nos perdoa e nos trata como se nunca tais pecados tivessem sido acontecidos ou cometidos. Paulo diz que ele se esforça para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Aos olhos de Deus, podemos estar limpos, perfeitos e irrepreensíveis. Davi inclui os seus seguinte pensamento sobre o perdão e com as seguintes palavras: Tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abate, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Antes de Davi ser perdoado, ele estava na escuridão do desespero e da culpa, mas o Senhor o perdoou e reacendeu a lâmpada de alegria e de esperança. O Senhor fará resplandecer por nós, desde que nos tenhamos consciência de nossos pecados e desejamos agradá-lo. Esta é a verdade e a verdadeira vitória sobre o pecado. A segunda parte do versículo vai nos dizer assim: E com o perverso te mostrarás indomável. O perverso, ou os que são maus, refere-se àqueles que se apartam permanentemente de Deus. Davi estava dizendo que, espiritualmente falando, no final, cada um de nós teremos que dar o que é devido. Precisamos tomar cuidado para que nós não nos afastemos de Deus e não cometemos pecado deliberadamente. O pecar perversamente refere-se a pecar deliberadamente. A seriedade do pecado deliberado é a decadência. Hebreus nos declara assim: Porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e de fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Pecar deliberadamente ou pecar perversamente
é pecar persistentemente, alienando-se de Deus e endurecendo o coração. Ocasionalmente, Davi sucumbiu à tentação, como acontece com todos nós, mas ele nunca se virou as costas para Deus. Esta é a meditação que eu quero deixar para você nesse mês de abril. Agora eu quero fazer uma oração por você. Pai amado, Deus querido, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar o mês de cada um. Este mês de abril, Senhor Jesus. Abençoa cada vida, Senhor Jesus. E que se no meio desse ano, Senhor, nós pecamos, nós lembremos da Tua misericórdia, da Tua graça, porque Tu és misericórdia para perdoar aquele que se arrepende, Senhor. E que não venhamos sucumbir nos nossos pecados, e que não venhamos pecar deliberadamente contra o Senhor, mas que nós venhamos lembrar que Tu és misericordioso para perdoar aquele que se arrepende. Eu te peço, abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém.